Hollywood tem uma queda por filmes de terror. Assustar o público tornou-se um grande negócio. No entanto, com uma série de eventos estranhos e mortais ocorrendo dentro e fora dos sets nos últimos 50 anos, surge a pergunta: esses filmes estão amaldiçoados? Muitos se perguntam se O Exorcista foi amaldiçoado. Será que estão fazendo esses filmes sem perceber o que estão fazendo? O mal pode transbordar da tela para o mundo real? Na sua busca insaciável pelo sucesso nas bilheterias, Hollywood mergulha no desconhecido, no sobrenatural e, às vezes, até no mais puro mal. Mas ao desafiar esses limites sombrios, ela desperta forças que nem sempre podem ser controladas, revelando segredos ocultos, e não aceita nada mais nada menos do que a própria vida como forma de pagamento. Então convido você a vir comigo e descobrir os acontecimentos bizarros que ocorreram durante as gravações de alguns dos filmes mais emblemáticos do gênero de terror, e que, embora seja difícil de acreditar, custou a vida de muitas pessoas ao longo dos anos. Realmente, não há nada melhor do que entrar em uma sala escura com um monte de outras pessoas, todas experimentando a mesma sensação de medo intenso ao mesmo tempo. E quando as luzes se acendem, há quase um alívio imediato de que você sobreviveu a mais um filme. Sentimos aquele arrepio, aquele medo, aquela adrenalina. Os fãs de filmes de terror adoram ser assustados. O medo é um ótimo lembrete de que você está vivo. Enquanto muitos amam filmes de terror, outros acreditam que os estúdios estão pedindo por problemas ao produzir histórias que glorifiquem o mal, fazendo com que seus filmes se tornem amaldiçoados. Você acredita que essas energias do lado de lá podem ser evocadas pelos atores? Acredita que possam reacender ou até mesmo virar uma maldição? Acredite se quiser, muitos desses filmes têm mostrado que sim, que isso é possível, e tem se tornado quase que esperado pela indústria do entretenimento de terror, já que muitos desses filmes são baseados em histórias reais, o que de muitas maneiras os torna mais assustadores ainda, sabendo que poderia ter acontecido comigo ou com você. As histórias em torno de várias dessas supostas maldições de Hollywood são chocantes. Em 1982, um acidente de helicóptero no set do filme Além da Imaginação decapitou Vic Morrow e matou 2 atores infantis. E em 1988, Janet Leigh Standon, de Psicose, foi esfaqueada até a morte por um fã obcecado. Então, durante as gravações do filme O Corvo nos anos 90, um acidente bizarro matou o ator Brandon Lee, atingido no abdômen por um projétil de uma arma que deveria estar com festim. Brandon Lee era filho do falecido mestre das artes marciais Bruce Lee. Quando você faz um filme que lida com energias malignas, você está criando esse caldeirão de tensão, medo e ansiedade. É como se estivesse tentando contra o próprio destino. Linda Blair, que é mais conhecida por seu papel em O Exorcista, se viu indo de uma mera figurante à pessoa mais famosa do mundo no ano de estreia do filme, porém por seu papel em ser possuída pelo próprio demônio. Muitas pessoas acreditam que o filme foi severamente amaldiçoado porque é baseado em uma história verdadeira. William Peter Blatty, o escritor de O Exorcista, se deparou com a história de um menino possuído, que a Igreja Católica considera um dos poucos casos autênticos de possessão demoníaca no país até os dias de hoje. Essa foi a base para O Exorcista. Claro, ele mudou o menino para uma menina, mas no fim, o filme foi baseado em fatos reais. Porém, a regra é clara. Quando se mexe com o oculto, ele costuma responder. E atores, estúdios e toda a produção não estão isentos disso. Linda Blair passou por vários acidentes durante as gravações, sendo o mais grave uma fratura em sua coluna.
na mesma semana em que o set de gravação pegou fogo, queimando tudo até o chão. E o mais bizarro disso tudo é que o único lugar a ficar intocado foi o pequeno quarto, onde as cenas mais perturbadoras de possessão foram gravadas. Tudo à sua volta havia sido destruído, mas ele se manteve intacto durante o incêndio. Será uma mera coincidência ou um aviso de que coisas piores estavam por vir? Depois dos incêndios, eles desmontaram o set. Muitos diziam que foi apenas um curto-circuito, mas anos depois, Linda Blair disse em uma entrevista: "Descobri somente muitos anos depois que muitas coisas mais bizarras aconteceram durante as gravações do filme. Mas muitas delas não me contavam, pois eu era a única criança, e tinham medo de que eu não quisesse voltar para o set de gravação." Jason Miller, que interpretou o Padre Karras, passeava com seu filho pela praia um dia, enquanto o filme estava sendo feito, e seu filho foi atropelado por um motociclista, esmagando as pernas dele. Jason ficou na residência dos jesuítas onde eram feitas as filmagens, e ele rezava com os jesuítas todas as noites por uma semana pela vida de seu filho. E é claro, seu filho foi restaurado à vida. Jack McGoran, que interpretou Burke Dennings, morreu de influenza logo após terminar suas cenas. Para os verdadeiros crentes, o fato de O Exorcista ter sido editado no número 666 da Avenida é mais um exemplo de sua maldição genética, já que este número no cristianismo é conhecido como o número do diabo. Diziam que muitos padres católicos estavam dizendo às pessoas que não deveriam assistir a este filme. Quando ele estreou em Roma, um raio atingiu uma cruz gigante de 300 anos em uma igreja que estava próxima. O Exorcista sempre será considerado como amaldiçoado, porque realmente toca o equilíbrio entre o bem e o mal. E Hollywood sempre tentou o destino ao fazer filmes de terror que glorificam o mal. Um dos filmes amaldiçoados mais famosos é O Bebê, de Rosemary. O filme, baseado no livro, narra a história de uma mulher que se muda com seu marido, que enfrenta dificuldades em sua carreira. Ele decide fazer um pacto com o diabo para assegurar uma vida melhor à sua família, concordando em entregar o filho deles como parte do acordo. Mia Farrow, que interpretou Rosemary, é estupida pelo próprio diabo. No final, descobre que deu à luz a prole de Satanás e, no fim, decide ser sua mãe e é intimidada ao silêncio e à submissão. Depois do filme, o produtor William Castle recebeu tantas cartas de ódio de pessoas zangadas dizendo que ele era um satanista e que causou todas essas coisas ruins que aconteceram. Tempo depois, ele ficou muito doente e foi parar no hospital delirando e gritando: "Rosemary, por favor, solte a faca." E claro que ele culpou o filme por tudo, já que acreditava ter desencadeado o mal neste mundo. O compositor do filme caiu de uma superfície rochosa e ficou em coma, o que é muito semelhante ao destino que se abateu sobre o amigo de Rosemary no filme. Este filme fez a carreira de Roman Polanski disparar e logo depois ele pagou um preço muito alto por isso. E é claro que me refiro aos assassinatos de Manson. Los Angeles e o país ficaram chocados ao saber de que corpos foram encontrados dentro de uma casa. Um no veículo e 2 no gramado em frente, incluindo o da atriz Sharon Tate. Polanski havia dirigido O Bebê de Rosemary 1 ano e meio antes dos assassinatos. Sua esposa, Sharon Tate, estava grávida de 9 meses do primeiro filho do casal. Sharon e seu bebê não nascido foram brutalmente assassinadas pelos seguidores de Charles, em um verdadeiro banho de sangue. Os assassinatos dominaram as notícias enquanto Polanski estava trabalhando na Europa na época. Dizem que ele nunca se recuperou, e muitas pessoas associaram os seguidores de Charles e suas atividades aos temas satânicos de O Bebê de Rosemary. Amaldiçoado ou não, o gênero de terror provou para Hollywood que o medo tinha poder sobre a mente de seu público.
A Profecia é um filme muito assustador e é indiscutivelmente muito amaldiçoado. O filme conta uma história de um político e sua esposa que estavam tentando ter um bebê, mas como não conseguiam, acabaram adotando um. Porém, o bebê era o próprio Anticristo. Histórias se espalharam sobre os eventos perturbadores no set e fora dele. Alguns conectados ao fato de que o filme lida com o diabo. Eventos horríveis aconteceram antes da produção, durante e depois que as filmagens foram concluídas. A tragédia atingiu principalmente o ator Gregory Peck antes mesmo do início das filmagens, já que seu filho cometeu suicídio vários meses antes. No primeiro dia de gravação, principais atores do elenco e equipe sobreviveram a um acidente de carro. O diretor Richard Donner foi atingido por um carro. Ele disse que temia que uma força demoníaca fosse atingi-lo e matá-lo. O avião do astro do filme, Gregory Peck, foi atingido por um raio ao mesmo tempo em que o avião do roteirista David Seltzer foi atingido por outro. E como se isso já não fosse assustador demais, Harvey Bernard e o diretor Donner estavam em um avião que quase foi atingido também e teve que pousar às pressas na Nova Escócia com o filme a bordo, já que haviam acabado de terminar as filmagens. Em média, um avião comercial é atingido por um raio uma vez por ano, mas 3 aviões foram atingidos dentro de meses das filmagens de A Profecia. Dias mais tarde, durante o lançamento do filme, Gregory Peck cancelou um voo fretado de última hora, apenas para descobrir que o avião que ele teria pegado caiu, matando todos a bordo. E não para por aí, pois o filme ficaria ainda mais obscuro. Durante uma cena famosa, treinadores de animais enfureceram babuínos, os colocando dentro de um carro dirigido pela atriz Lee Remick. Quando a cena do babuíno foi filmada, muitos dos treinadores foram atacados pelos seus animais. Tudo isso seria mera coincidência, ou a produção desse filme desencadeou uma série de acontecimentos bizarros a todos os envolvidos. Depois que o filme estreou em 1976, o artista de efeitos especiais John Richardson, que criou a infame cena de decapitação no filme, se envolveu em um terrível acidente de carro com sua esposa Liz Moore. E você não vai acreditar no que aconteceu. Sua esposa Liz foi realmente decapitada de uma maneira que imitava a cena de decapitação em A Profecia. E dizem que Richardson recebeu um sinal no momento do acidente, já que a placa da rodovia indicava uma distância para o set de filmagens de 6,66 milhas. Filmes de terror como A Profecia se tornaram sucessos de bilheteria, em parte por causa de suas chamadas maldições. Mas por que nós, como sociedade, acreditamos em maldições? Filmes de terror de alto calibre têm essas ideias de maldições amplamente para promover seus roteiros e assim vender ingressos. O poder de Hollywood sobre as crenças de seu público não seria possível se os filmes de terror não fossem realmente baseados em histórias reais. Horror em Amityville, Invocação do Mal e Annabelle, todas essas franquias populares foram baseadas nos arquivos de casos dos lendários investigadores paranormais Ed e Lorraine Warren. Os Warren são provavelmente mais conhecidos por sua aparição no filme Invocação do Mal, sendo interpretados por Patrick Wilson e Vera Farmiga. O casal passou mais de 50 anos investigando eventos sobrenaturais. Ed era demonologista e Lorraine tendia a ser uma médium psíquica. O filme original Invocação do Mal foi lançado em 2013 e é sobre a família Perron. Lorraine e Ed, atendendo a pedido da família, entram em suas vidas para auxiliá-los. Essa família se muda para uma fazenda rural em Rhode Island em 1971 e a partir daí começam a experimentar coisas estranhas. Houve eventos ameaçadores às suas vidas que ocorreram na fazenda.
Em outubro de 1973, Ed e Lorraine Warren ouviram falar da situação da família Perron e decidiram investigar. Lorraine, assim que entrou na cozinha da casa, fechou os olhos e disse: "Sinto uma presença maligna nesta casa." Segundo ela, tudo o que aconteceu foi causado por um espírito malicioso chamado Bathsheba. Os Perron venderam a casa em 1980 e 30 anos depois, Hollywood transformou o estudo de caso de Lorraine sobre a família em invocação do mal. Muitas coisas estranhas aconteceram no set desse filme. Em um dia, quando foi estudar suas falas, Vera Farmiga viu arranhões em seu monitor do notebook. E dias mais tarde, foi despertada por uma ardência em suas coxas. E quando acendeu a luz para ver o que era, ela estava marcada com as marcas dos 3 arranhões, como uma espécie de garra. Por inúmeras vezes, vários membros da equipe estavam sendo acordados entre 3 e 4 horas todas as manhãs. E isso acontecia o tempo todo. E toda vez que acordavam, sentiam como se estivessem sendo observados. Os Warren sempre falavam que acordar entre 3 e 4 horas com falta de sono era o primeiro passo para uma possessão. Um mês após o início das filmagens, um incêndio começou no hotel onde o elenco e a equipe ficaram na Carolina do Norte. Mas enquanto muitas dessas histórias parecem assustadoras e misteriosas, é importante manter uma mente cética e reconhecer que coincidências podem acontecer e que a mente humana muitas vezes procura padrões e significados onde não existem. No entanto, para muitas pessoas, o aspecto sobrenatural dessas histórias é o que as torna tão fascinantes e cativantes, mantendo viva a lenda das maldições do cinema. Algumas semanas depois, Andrea e seus irmãos, que passaram por isso originalmente e viram suas vidas sendo transformadas em um filme, estavam visitando o set um dia e foram atingidas por uma força. Eles andavam na área de mata ao redor da casa, quando um vento incrível surgiu atingindo todos eles. O mais assustador de tudo é que as árvores ao redor dele não estavam se movendo. E naquele momento, Christine e Betty sentiram a presença de uma velha conhecida da família. E essa era Bathsheba. Exatamente nesse momento, sua mãe desmaiou e acabou quebrando o quadril. Se isso já não fosse mais um sinal claro de que as filmagens do roteiro estavam realmente com uma espécie de maldição, no primeiro dia das gravações no lago que pertencia ao set em frente da casa, um corpo apareceu boiando e parou na margem bem em frente ao local. Sim, exatamente isso que você escutou. Uma pessoa morreu no lago no primeiro dia na cena do filme. Claro que isso deixou todos apavorados, afinal, estamos falando agora da vida real. E muitos viram enquanto um corpo era retirado da água por equipes de resgate policiais. Mais tarde, descobriram que se tratavam de um pescador local que havia sofrido um mal súbito, caído de seu barco e carregado pelas águas até o local das filmagens. Invocação do Mal estreou em 2013, arrecadando 320 milhões de dólares em todo o mundo, e tornando os Warren mais famosos ainda. O filme mudou o jogo para o gênero de terror, atraindo muito mais pessoas do que o normal, por se tratar de um filme muito bem feito e também bastante assustador. E o sucesso desses filmes significa sequências. Então, por que fazer apenas um quando se pode fazer 5? Annabelle é um spin-off de Invocação do Mal, que se trata de uma boneca assombrada. A verdadeira Annabelle era uma boneca de pano que foi comprada por 2 estudantes de enfermagem e eventualmente começou a se manifestar em suas vidas. Mas isso já é uma outra história, e fica para a segunda parte dos filmes mais amaldiçoados de Hollywood. Agora, como todo bom filme, gostaria de convidar você a ouvir alguns erros de gravação que tive ao fazer este vídeo. No entanto,
Para muitas pessoas, o aspecto sobrenatural dessas histórias é as que a torna. É o que as torna. E o sucesso. O casal passou mais de 50 anos investigando eventos sobrenaturais. Ed era dermatologista. Dermatologista é triste, hein? Ed era... Calma aí que a... Como é que fala? A inteligência artificial aqui errou. Vambora. Vamos lá. Um corpo apareceu boiando e parou na margem, bem em frente. Um corpo apareceu boiando e parou na margem, bem em frente ao local, e tornando os Warrens os mais famosos. E tornando os Warren mais famosos ainda. Sendo o mais grave, uma fratura craniana. Bah, da onde eu li craniana. Sendo o mais grave, uma fratura em sua coluna. É como se estivesse tentando contra o próprio... É como se estivesse tentando contra o próprio destino. Você está tentando o destino? E tentar o destino em Hollywood se tornou um grande sucesso. O terror é geralmente um dos gêneros mais lucrativos. Olá, e sejam bem-vindos ao Vozes do Além. Mas ao desafiar esses limites sombrios, ela desperta forças que nem sempre podem ser controladas. Então, sem mais delongas, bora pro vídeo. E é isso, espero que tenham gostado assim como eu. E deixe nos comentários, você sabia de todas essas tragédias que ocorreram durante as gravações desses filmes? Qual delas te causou mais pavor? Me deixe saber nos comentários. Por hoje é só, e nos vemos em breve, no próximo vídeo.